vivendo um tempo especial, que é o tempo de aniversário da igreja, né? Nós estamos lá com o 5º ano, como igreja, e nós só temos que agradecer. Deus tem feito maravilhas em nosso meio, Deus tem curado, Deus tem libertado, Deus tem salvado, Deus tem sustentado, Deus tem nos guiado, Deus tem nos dirigido, e nós só temos realmente motivo para dizer muito obrigado, meu Deus, por aquilo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. E nós, nessa noite, estamos aqui com a presença do pastor Cláudio Formigal, completando esse ciclo de mês, onde tivemos pregadores vindo trazer a palavra do Senhor por ocasião do nosso aniversário. Nós temos realmente uma alegria muito grande de receber ele e a sua família, a irmã Edna, fica em pé, a irmã Edna, muito querida, a filhinha que já está lá atrás com o pessoal, a mãe da irmã já foi apresentada, e nós nos sentimos honrados, felizes, não somente pela presença do irmão, pastor Cláudio, mas pela palavra que já trouxe de manhã. Foi uma bênção, palavra que nos renovou, nos animou, nos fortaleceu, e temos certeza que Deus vai continuar nessa unção que já estamos vivendo aqui, também nesse instante da pregação da palavra do Senhor. Por isso, irmão, nos alegramos muito com a tua presença, e que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor possa te usar nesse momento ao nosso favor. Boa noite, meus amados. Boa noite, amados. Boa noite. A paz do Senhor, amém, queridos? Amém. Para mim, que é um privilégio muito grande estar com os irmãos nessa noite, eu quero agradecer desde já o convite, pastor Anísio, pastor Hélio também, os pastores da igreja, os presbíteros também, a liderança, fizeram esse convite e nós estamos felizes de rever, né? Muitos dos irmãos, tivemos a oportunidade aqui de participar do louvor, na convite do mesmo, e eu sempre digo, a gente não mata a saudade, a gente alimenta a saudade, né? Então agora eu volto para casa depois, cheio de lembranças de novo, né? Cheio de coisas perpassando o coração. Então, mas são momentos muito bons, né? Momentos de felicidade, de alegria. Muito eu já não conheço, né? A igreja é um organismo vivo e ela vai sendo mudada e transformada a cada dia. E muitas pessoas novas, né, vão chegando, vão aderindo, vão estando presentes, construindo, né, o corpo de Cristo, construindo então a igreja do Senhor. E vocês estão aqui nessa noite, eu quero dizer para vocês que é um prazer rever os irmãos já conhecidos e conhecer aqueles que ainda, porventura, eu não tenha visto, né? Então, que Deus abençoe. Obrigado pela acolhida, pastor Hélio. Nós estamos na casa do pastor Hélio, da irmã Rosângela. Também estivemos com o pastor Anísio agora e a irmã Misma pelo meio-dia e à tarde. Então tem sido um momento muito bom, né? Obrigado por tudo. Deus abençoe muito a vida de vocês. E eu quero, obviamente, né, compartilhar com vocês um texto das Escrituras. E eu quero antes fazer uma pergunta para você. Você tem alguma causa que você queira ou precise colocar diante de Deus? A pastora Anísio já orou anteriormente, algumas causas já foram colocadas, mas eu quero fazer essa pergunta para você nessa noite. Você tem alguma causa para colocar diante de Deus? Você tem? Será que você tem? Se nós perguntássemos, acredito que dificilmente alguém diria, eu não tenho absolutamente nada. Numa área ou na outra da vida, todos nós sempre temos alguma coisa que colocar diante do Senhor. E eu quero conversar um pouquinho com você nessa noite, com base no 2º livro de Reis. Abra lá comigo, no capítulo 19. 2º livro de Reis, capítulo 19. Nós tivemos a oportunidade de caminhar com essa igreja sob as bênçãos dos irmãos aí ao longo tempo, né? E esse já é o 3º ano que nós estamos ali na igreja presbiteriana de Camboriú, da qual também trago um abraço, né, dos líderes do conselho que permitiu que a gente pudesse estar aqui nessa noite. Então trago um abraço da igreja para os irmãos, tá bom, queridos? E também temos ali então estado pelo 3º ano de bênção, de alegria. Agora mês de maio é um mês especial lá para a gente. A igreja presbiteriana, na verdade, comemora o mês da família. E nós vamos ter lá agora todas as quintas-feiras e domingos, né, porque nós temos culto às quintas também na igreja. Quintas e domingos sempre terá um ministro, né, um preletor aí de fora, né? Então serão 9 pregadores ao longo do mês de maio. E também aliando a isso 40 dias de jejum que nós estamos fazendo lá.
em decorrência desse mês, né? Para que Deus venha agir, né? Pelas nossas famílias, abençoando os nossos filhos, abençoando a igreja, abençoando o povo ali presente. Então vai ser um mês aí abençoado. Temos caminhado com outros projetos também, temos o desejo e talvez de fato se torne real ainda esse ano a plantação de 2 congregações. Já temos um trabalho que a gente chama de ponto de pregação, quando ainda é numa casa, né? A gente tem ideia de que ele se torne rapidamente aí uma congregação e depois, como vocês conhecem a história, é organizada a igreja, da qual a igreja de Filadélfia aqui já tem 5 anos, né? Fazendo aniversário esse mês, 5 anos de bênçãos, 5 anos de vitória, 5 anos de alegria e apenas 5 anos de muitos outros, em que o Senhor fará chover bênçãos sobre a vida desse povo no nome de Jesus. Amém, queridos? Foram 5 anos de congregação, acredito, né, pastor Luiz? Lembra? 5 de congregação, né? Mais ou menos isso. Por aí. Então já tem 10 anos de existência, né? O povo reunido aqui nesse lugar. Né? Vamos lá então, meus amados, segundo livro de Reis, capítulo 19, versículos 14 a 19. Né? Então acompanhe comigo a leitura desse texto. E diz assim então: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Amém. Vamos orar mais um pouquinho, queridos, mais uma vez. Feche seus olhos por um instante. Peça a Deus para que fale com você ainda através da sua palavra. Deus tem falado através dos louvores. Deus tem falado através da ministração. Deus quer falar também a sua vida hoje através da sua palavra. Você tem alguma causa que você precisa e quer colocar diante de Deus? Pode fazer já nessa oração. Deus, está aqui a minha vida, essa é a minha situação, e eu preciso ouvir a Tua voz nessa noite. Eu preciso que a Tua palavra me traga instruções, ensino, me traga princípios e valores que, aplicados à minha vida, à minha circunstância, à minha situação, me possam mover para que eu receba a vitória de Jesus Cristo, o milagre de Deus, como nós temos cantado até aqui. Muito obrigado, Deus. Nós estamos, Senhor, na Tua presença, de um Deus que é maravilhoso, um Deus que é santo, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que é soberano, mas que também está conosco nessa noite aqui presente. Um Deus que está nos nossos corações através do Seu Espírito, um Deus que conhece cada particularidade da nossa vida, um Deus que conhece a intimidade do nosso coração, um Deus que sabe os detalhes da nossa existência, um Deus que tudo vê, um Deus que conhece os nossos corações, a nossa alma, a nossa situação, conhece a nossa família, conhece o nosso trabalho, conhece o nosso levantar, o nosso deitar, conhece o nosso ir e o nosso vir, e sabe muito bem quem somos, e sabe muito bem o que estamos fazendo aqui nessa noite, e sabe aquilo que nós ansiamos no nosso coração e aquilo que nós precisamos para a nossa vida. E é diante de Ti, Senhor, esse Deus poderoso e maravilhoso, que nós nesse momento abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, e rogamos, ó Deus, para que a Tua palavra, Senhor, venha encher a nossa vida nessa noite, venha trazer a nós princípios, valores, venha trazer ensino, que possa ser aplicado ao nosso dia a dia, Senhor, e através, ó Deus, da Tua palavra aplicada à nossa vida,
nós possamos receber nas nossas mãos as tuas bênçãos, a vitória do Senhor, o milagre de Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Pai, assim nós nos preparamos, assim nós abrimos o nosso coração, assim nós ansiamos pela tua voz no nome de Jesus. Oramos agradecidos no nome dele mesmo, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Queridos, há 3 personagens nesse texto. O primeiro personagem é Ezequias. Já no versículo 14, há um homem chamado Ezequias. Ele é rei de Judá. Ele começou a reinar aos 25 anos de idade, reinou durante 29 anos naquela nação, e aproximadamente aí do ano 715 até o ano 686 a.C. Quando então, diz o texto no capítulo 18, no versículo 3, que ele foi um homem reto perante aos olhos do Senhor, e fez as coisas como seu pai Davi, embora Davi não era seu próprio pai, mas ele era da linhagem de Davi. Então Ezequias é um homem temente a Deus, é um homem que age no reinado e faz então a sua função monárquica de acordo com a vontade do Senhor. É um homem experiente, 29 anos de reinado, trouxe muita experiência a esse homem e fez com que ele se destacasse no reino, principalmente naquele reino do sul, que era o reino de Judá. O reino do norte já havia se esvaído há algum tempo, por causa de um império que havia crescendo constantemente, pela qual o segundo nome desse texto, no versículo 16, chama a atenção porque ele é o imperador da Síria, é Senaqueribe. Esse homem, com sua visão, com seu desejo de conquista, vem assolando do norte, onde era o Império Assírio, para o sul, onde estava Judá, de forma arrebatadora, fixando seus militares em todas as regiões que ele podia passar. Só perto dessa ocasião do texto que nós lemos, 42 grandes cidades foram conquistadas por Senaqueribe, e o povo passou a pertencer então agora ao seu reinado, ao seu império, subjugando ele essa gente, às vezes transportando eles de lugar, como fez com Israel, tirando Israel da sua região e mandando para longe, a ponto de exterminar o reino do norte e nunca mais veio a existir. Senaqueribe era um homem ganancioso, era um homem articulista militar, e ele queria, porque queria conquistar todas aquelas regiões, inclusive Jerusalém, Judá e todas aquelas cidades pertencentes ao reino ali do sul. E ele então empreende batalha, começando pelo litoral, perto do mar, e vai tomando cidade por cidade, assolando as nações, trazendo medo aos povos. E ele quer chegar na capital de Judá, lá onde está Ezequias, lá em Jerusalém, para também conquistar essa cidade. Mas Ezequias tinha uma promessa de Deus na sua vida. Ezequias havia recebido do Senhor uma palavra de que Senaqueribe não iria conquistar Jerusalém. E quem faz isso é Isaías, o profeta Isaías, lá do livro de Isaías. Viveu nessa época e profetizou dizendo que não iria acontecer isso. Capítulo 19 e versículo 6. Isaías lhes disse aos mensageiros do rei: dize isso ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eu meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Você tem alguma coisa na sua vida que você queira colocar diante de Deus? E sabe por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque Senaqueribe não ouviu as palavras do Senhor. Ele soube que havia um profeta que havia dito que o Senhor iria guardar Jerusalém e que ele não conseguiria chegar àquela cidade, mas ele não ouviu no seu coração. E ele tomou por si, em extrema decisão, que de qualquer forma, de qualquer jeito, empreendendo a força que precisasse, ele tomaria o reino de Jerusalém, mataria Ezequias e levaria cativo todo aquele povo para onde ele quisesse. Como Ezequias estava, teoricamente, se rebelando ao rei de Senaqueribe, ao imperador assírio, então ele iria então arruinar, arrombar a cidade de Jerusalém, destruir seus habitantes, levar cativo quem quisesse, e exterminar então aquela geração e aquela nação de uma vez por todas. Mas Ezequias fincou-se numa promessa de Deus. Senaqueribe então afronta Ezequias. Começa a mandar-lhe uma carta,
escreve para aquele homem obstinado e rebelde, Ezequias, e diz para ele o seguinte, teor da carta, versículo 10 do capítulo 19: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como a destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã e Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena, ou de Ena e de Iva? Esse é o teor da carta que Ezequias leu no versículo 14. Essa carta chega às suas mãos, ele lê o teor daquela carta e sente a afronta e as ameaças de um homem extremamente importante, poderoso, com força econômica, política e militar suficiente para varrer do mapa a cidade de Jerusalém e os seus arredores. E quando ele recebe na mão aquela carta, ele lê e ele toma algumas atitudes diante daquelas circunstâncias. Ele também tinha uma causa agora. Ele também tinha uma afronta agora. Ele também tinha um problema agora enorme, grande. E esse problema para Ezequias era tão grande que ele com suas mãos certamente não conseguiria resolver. Força militar, força física, política e econômica, Ezequias não tinha para ir de encontro ao rei Senaqueribe, imperador assírio, que se chegava cada vez mais perto e sitiou então em determinado momento a cidade de Jerusalém. O que Ezequias fez? Tendo uma causa, o que Ezequias fez? E é isso que nós devemos pensar nessa noite, quando nós temos causas. É isso que nós devemos pensar nessa noite, quando nós temos uma questão. A primeira coisa que Ezequias fez foi, ele leu essa carta, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor. Quando nós temos causas na nossa vida, uma das primeiras coisas que nós devemos fazer é trazer as causas nossas diante do Senhor. As nossas causas devem ser trazidas na presença do Senhor. Parece comum, mas não é. A maioria das vezes nós não trazemos as nossas causas perante o Senhor. Você acha que Deus não sabia o conteúdo daquela carta? Tanto pela escrita dela, quanto pela própria produção, porque certamente foi um escrivão que a fez, e Senaqueribe ditava, e o escrivão anotava. Deus não conhecia o conteúdo dessa carta. Será que Deus não sabia as ameaças do rei assírio e também da sua turma? Será que Deus não conhecia profundamente as estratégias militares, a característica daquele império, e não sabia que, se não fosse o próprio Senhor, Jerusalém jamais poderia sobreviver? Deus sabia todas as coisas, cada detalhe, cada palavra daquela carta, mas Ezequias toma uma providência na sua vida. Ele lê aquele conteúdo, ele tinha uma promessa de Deus na sua vida, e ele então leva para o Senhor aquele papel. Deixa eu pegar um aqui. Ele leva aquele papel para o Senhor e diz, chega lá no templo, vai na casa do Senhor, na casa do Senhor. Depois eu falo sobre isso. E diz assim, Senhor, está aqui a carta de Senaqueribe. Está aqui o documento que ele mandou. Isaías disse, que o Senhor disse para a gente, que Senaqueribe não tinha condições. Está aqui a causa. Agora é contigo. A causa não é mais minha. Agora é do Senhor. Muitas vezes nós temos causas na nossa vida, mas nós não trazemos diante do Senhor. A gente pensa, o Senhor sabe, o Senhor está vendo, o Senhor conhece, mas Deus tem prazer que nós apresentemos na sua presença as nossas causas. Mesmo que o Senhor conheça a particularidade da nossa vida, não faz mal absolutamente nenhum nós chegarmos na presença de Deus e detalharmos o acontecido e quais são as nossas necessidades.
O que é que nós precisamos de fato na nossa vida para que o Senhor venha estender a sua mão e trazer vitória diante das nossas causas? É preciso apresentá-las diante do Senhor. E cada vez eu me convenço mais da nossa necessidade de apresentar essas causas também na casa de Deus. Claro que ele vive num outro contexto, onde o templo tinha um significado diferenciado. E é verdade que nós podemos lançar as nossas causas diante do Senhor, na nossa casa ou em qualquer outro lugar. Mas muitas coisas, muitas bênçãos são decorrentes, muitas vitórias vêm na nossa vida quando nós estamos na casa do Senhor, na sua presença. Ali sim nós recebemos vitórias e bênçãos sem medida. Se você tem uma causa, mas você trafegou no seu dia a dia e só disse, Deus sabe, Deus está vendo, né? Senhor, eu falei um pouquinho lá do que eu preciso. Eu quero dizer para você, desafiar você a colocar aquilo que anseia no seu coração, aquilo que você necessita, aquilo que você já pensou, mas ainda não orou, a colocar isso diante do Senhor com todas as letras e dizer, Senhor, essa é a minha causa, mas agora essa causa é tua. Está aqui diante da tua presença. Olha o que ele está dizendo. Olha o que eu estou recebendo aqui, Senhor. Olha essa causa, eu não tenho condições de resolvê-la. Eu não tenho exército suficiente. Eu não tenho economia suficiente. Eu não tenho armas suficientes para lidar com essa batalha. Por isso eu trago diante do Senhor todas as minhas causas. Tudo que aflige e anseia-se no meu coração está na presença do Senhor. Amém, queridos? Então, se você tem uma causa, coloque essa causa diante do Senhor. Coloque essa causa diante de Deus, no nome de Jesus. E quer ver como Deus gosta disso? Teve uma vez que Jesus encontrou-se com um homem e ele era cego. E Jesus podia muito bem chegar lá, eu vou curar esse homem cego, ele vai voltar a ver, tudo vai dar certo, vai ser uma bênção. Mas Jesus chega do lado dele e diz assim, ei, o que é isso que eu te faço? Aí ele diz, eu torne a ver, né, Senhor? Aí Jesus então cura aquele homem. Precisava ele dizer? Jesus primeiro sabia, porque ele sabia todas as coisas. Segundo, era bem certo, que era nítido que aquele homem era cego. Mas Jesus pergunta para ele, porque quer ouvir dele a sua necessidade e a sua causa, aquilo que vai no seu coração e aquilo que a sua alma anseia, para que venha uma vitória, uma bênção sobre a vida deste homem. Para outro, lançado à beira de um tanque, sem ninguém que o pudesse lançar num monte de águas, que dizia a lenda que quando mexidas vinha um anjo, mexia aquela água e a pessoa que entrasse por primeiro seria totalmente curada da sua enfermidade. E Jesus chega-se para esse homem e pergunta, quer ser curado? Ele diz, Senhor, eu quero, mas não tem ninguém que me lance no tanque. Aí Jesus diz, então, toma o teu leito e vai, anda. Jesus pergunta para ele, Jesus te pergunta nessa noite, o que você quer? Quais são as suas causas? Quais são as suas necessidades? Deus sabe, olha, coloque ela diante de Deus, sempre Deus sabe. Mas abra o seu coração, rasgue a sua alma. Se preciso, derrame lágrimas diante de Deus, mas coloque as suas causas sempre diante do Senhor. Se preciso, venha à casa de Deus e diga, Senhor, eu preciso que tu haja na minha vida. Senhor, eu preciso que tu haja na minha família. Senhor, eu preciso que tu faças um milagre lá na minha casa, mas coloque a sua causa diante de Deus. Deus nunca rejeitou na história de Israel seus pedidos, mas muitas vezes por causa do abandono do povo à fé, à vida com Deus e a rogar ao Senhor para que Ele resolvesse suas causas, Deus deixou o povo andar um pouquinho mais assim até que o povo clamasse ao Senhor. Você acha que Deus não sabia que Israel passou um período enorme de tempo, não me lembro mais agora, mas acho que 400 anos ou até mais, lá no Egito escravo? Você acha que Deus não sabia? Mas quando o povo começou a clamar, diz que o clamor chegou e penetrou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Quando o povo expôs a sua causa,
Quando eles detalharam a sua escravidão, o Senhor entrou com providência e os tirou daquela situação. Deus é um Deus que age poderosamente na nossa vida. Deus é um Deus que faz milagres, sim. Deus é um Deus que transforma causas. Mas nós precisamos, não tenho dúvida sobre isso, que nós temos que, mesmo Deus sabendo todas as coisas, cada detalhe da nossa vida, nós expormos diante dele todas as nossas causas. E com detalhes: Senhor, está aqui. Veja os detalhes desse documento que estão dizendo. As nossas causas, em primeiro lugar, precisam, meus amados, ser trazidas ou serem colocadas diante de Deus. Eu quero que você diga isso para o irmão que está do teu lado, mas você tem que convencer ele, tá bom? Diga para ele assim, ó, coloque as suas causas diante de Deus. Diga para ele. Coloque as suas causas diante de Deus. Amém. Coloque as suas causas diante de Deus. Em segundo lugar, eu quero dizer para você nessa noite, baseado nessa história, nesse ocorrido, e também na atitude de Ezequias, que além das nossas causas deverem ser colocadas na presença de Deus, as nossas causas, na verdade, são as causas de Deus. Você sabia que as nossas causas não são nossas? Que as nossas causas são as causas de Deus? Que Deus se interessa por nós de maneira tão profunda que as causas dos seus filhos são as próprias causas de Deus. Deus não precisa contender com ninguém. Deus não precisa batalhar por nada. Não há necessidade nele de guerrear por alguma coisa, pois ele já é vitorioso em tudo. Não há necessidade de ele se expor em situações difíceis. Não há necessidade de absolutamente nada, mas quando os seus filhos têm uma causa, Deus levanta-se do seu trono para combater as causas dos seus filhos e dizem também, essa causa agora é minha. Essa causa agora é minha. A não ser que estejamos andando fora da vontade de Deus, extrapolando a nossa vida, esbarrando em uma série de situações que só nos trazem problemas e prejuízos, aí o problema é nosso. Mas se nós estamos servindo ao Senhor, se nós temos o desejo de caminharmos junto com Deus, quando as causas chegam à nossa vida, essas causas se tornam causas do Senhor. Senaqueribe, no versículo 16, afronta o Deus vivo. Quando Ezequias ora, vamos ler a oração dele no versículo 15. Orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente é o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Aí ele diz: inclina ao Senhor o ouvido e ouve, abre os olhos, Senhor, e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar quem? O Deus vivo. Humanamente falando, o problema de Senaqueribe era com Ezequias. Os exércitos que se acampavam em redor de Jerusalém era para destruir a cidade onde Ezequias era rei e levá-lo cativo, levar cativos alguns mais sábios e destruir outros que assim ficassem naquela terra. E Ezequias entende no seu coração, quando apresenta aquela causa diante de Deus, entendendo que a afronta que Senaqueribe, rei da Síria, faz, na verdade, é com o Deus vivo. Olha, Senhor, não é mais minha, é tua. A causa agora é contigo. Senaqueribe arruma uma confusão que ele nem imagina. Ele vai contender agora, não mais com Ezequias, porque Ezequias entregou a sua causa ao Senhor. Ele vai contender agora com essa expressão maravilhosa que Ezequias usou aqui, que às vezes nós não atentamos, para um Deus vivo. Deus dos exércitos. Senhor dos exércitos. Deus poderoso.
soberano, maravilhoso, conhecedor de todas as coisas. Deus que entra na batalha nunca para ser derrotado, porque Ele não pode ser derrotado. Porque todas as batalhas que Deus luta, Ele traz vitória na nossa vida. Amém. Quando Israel estava saindo do Egito, e eles passaram por certa dificuldade, e eles ficaram com medo dos egípcios, porque os egípcios estavam armados, tinham condições militares, e eles fugindo a pé, cheio de filhos, cheio de um monte de coisa para carregar, caminhando pelo deserto, cansados, com sede. Começaram a se preocupar com o que ia acontecer com a vida deles. Aí Deus fala com Moisés, e Moisés diz para eles, e repassa o assunto, e diz: olha, não temam, vamos caminhando, porque o Senhor dos exércitos fará o quê? A palavra lá é pelejará por vós. Deus pelejará por vós. E quando também eles passam todos aqueles 40 anos no deserto, estão para entrar na terra prometida, há os espias que vão espiar a terra, nós conhecemos a história. 2 deles têm bons vislumbres com relação à terra, mas 10 deles são negativos. Aqueles que são positivos com relação àquilo que espiaram, dizem a mesma coisa. Olha, como foi lá no passado. Vocês não devem temer, porque o Senhor passará diante de vós, vai na frente, e pelejará por vós. E vocês serão bem-sucedidos naquilo que vocês fizerem. Deus é um Deus que peleja por seus filhos. Israel jamais sairia do Egito, chegaria onde chegou, construiria o que construiu se Deus não estivesse na frente. As causas que os povos faziam contra Israel estavam, na verdade, afrontando o próprio Deus. Eu quero dar um exemplo disso para você. Veja comigo, deixe marcadinho aí, a gente vai voltar, mas veja comigo 1 Samuel, um pouquinho atrás aí, né? 1 Samuel, capítulo 17, e verso 25. Quando o gigante Golias insulta os israelitas. Veja comigo primeiro, verso 25. 1 Samuel, capítulo 17. Diz assim lá, 17 e 25. E diziam uns aos outros: vistes aqueles homens, ou melhor, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para o quê? Afrontar a quem? A Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. A casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Aí veja o 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar o quê? A afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para o quê? Para afrontar quem? Os exércitos do Deus vivo. Para Davi, a afronta que Golias fazia perante a nação de Israel, desafiando eles, na verdade era um desafio ao Senhor dos exércitos. Davi entendia que a afronta, que a causa gerada naquela situação, não era senão uma causa do Senhor dos exércitos, do Deus vivo, como ele chama aqui. E diz mais o texto, veja o versículo 45. Quando eles começaram a travar a batalha, Davi, porém, disse ao filisteu, a Golias: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A causa não era de Davi. A causa tampouco era dos filhos de Israel. A causa e a afronta era pertencente agora ao Deus dos exércitos, ao Deus vivo. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós somos afrontados, quando nós somos desafiados,
quando vem causas sobre a nossa vida, essas causas não pertencem mais a nós quando nós a depositamos aos pés do Senhor. Mas o Senhor entra na batalha, entra na peleja da vida e entra para ganhar a nossa batalha e nos tornar vitoriosos e abençoados no nome de Jesus. Amém. Talvez você tenha recebido muitas afrontas no seu dia a dia. Talvez as suas causas tenham afrontado o seu coração e muitas horas do seu dia a dia. Talvez sejam afrontas de saúde, talvez sejam causas de trabalho, talvez seja a afronta de alguém que nem conhece a Deus. Talvez seja um desafio que você tenha tomado no seu coração ou na sua vida, que tenha vindo por causa de outra pessoa. Talvez o próprio diabo tenha causado situações na sua vida. Talvez as suas próprias limitações tenham trazido causas na sua vida. Mas nessa noite, é noite de você colocar essas causas diante do Senhor. É noite de você entender que quando nós colocamos as nossas causas diante de Deus e nós estamos caminhando na vontade do Senhor, Deus entra na batalha para nos trazer vitória e para fazer com que possamos receber as suas bênçãos no nome de Jesus. E eu não sei que causa você tem, eu não sei o que você passa, eu não sei quais são as suas circunstâncias de vida, mas eu sei que Deus pode fazer grandes coisas, como fez, e nós vamos ver daqui a pouquinho, também na vida de Ezequias. Amém, queridos? Então diga para o irmão do seu lado aí, né? Diga assim, a tua causa é a causa do Senhor. As nossas causas são as causas do Senhor dos Exércitos. Voltando ao nosso texto, nós vamos perceber, a partir do versículo 17, que na continuação da oração de Ezequias, uma coisa a mais ainda fica nítida, quando nós lemos esses versículos finais. E ele está orando e continua dizendo no 17, verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Aleluia. Uma das coisas mais interessantes dessa oração é que Ezequias chega na presença de Deus e lança sua causa lá. Aqui está o problema. E depois disso ele começa uma oração. E em nenhum momento da oração ele começa a dizer, Senhor, socorro, tadinho de mim, do meu reino, das minhas crianças, coitado dos meus guerreiros e dessa cidade. Faz alguma coisa para a gente não ser envergonhado, porque Isaías profetizou, e eu desafiei agora Senaqueribe, mantendo-me de pé, e agora eles vão ser envergonhados porque ele vai chegar aqui. Não, ele não faz isso. A oração de Ezequias é com uma visão totalmente voltada para Deus. A preocupação de Ezequias, não digo que ele não estava talvez temeroso, se preocupava com sua vida, mas ele teve naquele momento uma noção especial de poder entender que o nome que estava em jogo não era dele, mas era o nome de Deus. Ele entendeu que ao colocar as suas causas, ou a sua causa diante do Senhor, ele entendeu que a Deus, quando assumiu a sua causa, quando a afronta, como nós vimos no versículo 16, não era uma afronta que Senaqueribe havia enviado a Ezequias em si, mas estava desafiando, afrontando Deus vivo. Ele entende que o nome a ser zelado, aquele que de fato deve ser agora exaltado diante daquela circunstância, é o nome do Senhor, é o nome desse Deus vivo. E por que eu estou dizendo isso? Porque as nossas causas, amados, elas são, sem dúvida alguma, para nós que somos filhos e entendemos isso, elas são, sim, para glorificar a Deus, sempre. Sempre para glorificar a Deus. Não há batalha da nossa vida que não seja para honrar o nome do Senhor. Não há lutas do nosso viver que não sejam, em última instância,
para nós exaltarmos o nome desse Deus maravilhoso. Talvez a gente não entenda na hora, né? O presbítero Josué testemunhou: naquele dia eu capotei o carro, deu perda total, saí com apenas alguma escoriação, foi preservada a minha vida. Naquele dia não se entende por que, Senhor, o que aconteceu. Bom se não tivesse acontecido, mas hoje ele pode testemunhar de que acima de tudo Deus poupou-lhe a vida, e que a glória de toda a situação e tudo mudou por causa de um nome poderoso, que é o nome do Deus vivo, o nome do Senhor dos Exércitos, o nome daquele que é o único digno de ser glorificado em toda e qualquer circunstância da nossa vida. O pedido de liberdade de Ezequias está atrelado, de fato, à glorificação do Senhor. Ele não pensou no seu nome, ele não pensou na sua história, ele não pensou no seu legado, embora isso é bom, é útil, faz parte e muitas vezes acontece mesmo, mas a ideia central de Ezequias na sua oração, diante de uma causa que podia tirar a sua vida, veja que não era uma causa qualquer, era uma causa séria, a sua nação, a sua linhagem, os seus filhos, a sua descendência poderia ser exterminada de uma vez por completo, mas diante de tamanha dificuldade, de tamanha afronta, de tamanha causa no seu coração, ele acha espaço para compreender e entender que toda a glória diante daquelas circunstâncias é para o Senhor Deus vivo e Deus dos exércitos. Amém. Talvez você não entenda por que eu estou passando isso, Senhor. Talvez você não compreenda porque algumas situações são geradas na sua vida e na minha vida. Mas situações são geradas para que nós possamos entender isso. Que aquele que deve ser glorificado acima de tudo, é o Deus dos exércitos. É o Senhor de Israel. É o Deus maravilhoso, aquele que de fato merece toda a honra e toda a glória. Faça uma coisa dentro da sua causa. Claro, você já vai colocar diante de Deus. Mas jamais murmure por causa dela. Você pode até duvidar, ou melhor, deixar e permitir que hajam dúvidas no seu coração. Isso não é feio e muitas vezes não é pecado. Você pensar: poxa, por que, Senhor? Isso ainda não é ruim. O que você não pode deixar é que a murmuração chegue aos seus lábios. Mas saiba, se cale, entregue a Deus. Coloque diante do Senhor: Senhor, está aqui a minha causa. Essa luta não é mais minha, mas é tua. A tua palavra diz que tu peleja pelos teus filhos, tu luta e vai adiante por aqueles que fazem a tua vontade e te buscam. Está aqui, Senhor, a minha causa. Não pense que a sua causa é boba. Eu não vou colocar isso diante de Deus, que coisa mais boba. Até porque Ele sabe. Não, coloque diante de Deus: Senhor, é isso aqui, Senhor, com detalhes. Agora é tua causa. Age, Senhor, por mim. Age no meu lugar, Senhor. Eu não tenho forças, eu não tenho habilidade, eu não tenho condições, mas age. Porque se o Senhor agir, se nós dermos a oportunidade para Deus fazer, certamente será bem feito e a vitória chegará com toda a razão. Amém. E deixe Deus ser glorificado na sua vida. Vamos voltar rapidamente para quase encerrarmos lá em 1 Samuel, no capítulo 17, na continuidade daquela luta de Davi ali, no versículo 46. Veja como Davi tem o mesmo sentimento de Ezequias. Veja como Davi tem a mesma percepção e a mesma visão. Se no versículo 45 ele entende que o gigante Golias está afrontando, na verdade, o Deus de Israel, e não ao próprio Davi, nem a Israel, nem a sua nação, mas ao próprio Deus, no verso 46 ele entende justamente o que nós estamos falando agora. E diz o texto: hoje mesmo, ele disse para o Golias: o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus, e aos cadáveres, ou melhor, os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá o quê? Que há Deus em Israel. Todas as lutas, todas as causas, é para provar uma coisa, e para mostrar algo, e para revelar algo mais profundo e precioso: que há um Deus maravilhoso, que age pela vida dos seus filhos, que tem um nome poderoso, que zela por aquilo que é dele, que traz vitória àqueles que o buscam,
que traz vitória àqueles que colocam suas causas diante de Deus, que traz transformação, traz poder e graça e milagre àqueles que de fato colocam as suas causas diante desse próprio Deus poderoso. Ezequias, naquele dia, leu aquela carta e subiu à casa do Senhor. Hoje nós estamos aqui, meus amados, na casa do Senhor. E eu compreendo e entendo que o melhor lugar para muitas vezes nós colocarmos as nossas causas é diante e na presença de um Deus, onde Ele está reunido com o seu povo. O prédio aqui é parede, é material, é verdade. Mas quando nós estamos aqui dentro, esse lugar é casa de Deus. Esse lugar é casa de Deus. Por causa da nossa presença e por causa, mais ainda, da presença de Deus que está nos nossos corações. Quando nós chegamos aqui, o Espírito Santo vem nos nossos corações e a presença de Deus se manifesta. É o melhor lugar para nós colocarmos a nossa vida diante de Deus. E eu quero convidar você nessa noite a fazer um desafio para você. Você que tem uma causa, você já colocou, alguns já colocaram, não sei se querem colocar de novo. Fique à vontade, se sim ou se não. Mas você que não tinha pensado nisso, que vive deixando a sua causa dentro do seu coração e não tem compartilhado com o Senhor. Você que está vivendo ou vive algo no seu coração que faz você pensar e meditar e percebe que precisa de ajuda, mas até agora não colocou diante do Senhor. Você que sabe que pelas suas forças algumas coisas não podem ocorrer e precisa do auxílio de Deus. É noite de você colocar a sua causa diante do Senhor. Eu quero pedir permissão ao pastor Anísio para nós orarmos mais uma vez. Eu quero convidar você, meu amado, a fechar os seus olhos um instante e a refletir no seu coração aí. Se há alguma coisa que você queira colocar diante de Deus nessa noite, algo que talvez seja mais forte do que você, algo que você acha que domine, mas na verdade domina você, algo que você na verdade pensa que está tudo em ordem, mas você sabe que você precisa da ação do Senhor. É noite de você colocar diante de Deus a sua vida, em especial a sua causa nessa noite, no nome de Jesus. Para que o Senhor tome a frente, para que o Senhor se adiante e tome a causa por Ele mesmo e faça um milagre na sua vida, como nós cantamos nessa noite. Que essa noite seja um milagre para você, que seja uma noite de alegria, uma noite de vitória, uma noite de bênção. Que você possa, de fato, meu amado, minha amada, não ir para casa nessa noite com reservas no seu coração. Não vá chegar na sua casa e dizer: olha, talvez eu tivesse deixado lá diante do altar do Senhor essa situação da minha vida. Talvez eu tivesse deixado diante do altar do Senhor esse sentimento do meu coração. Talvez eu tivesse deixado diante do altar do Senhor algumas circunstâncias da minha vida, do meu trabalho. Talvez eu devesse deixar diante do Senhor a minha família, porque eu tenho feito de tudo para trazer uma transformação, mas eu não tenho habilidade, não tenho condições, mas sei que o Senhor pode cuidar dela. Se você crê, meu amado, que Deus pode, se você crê e entende, como Ezequias nos mostrou, que é importantíssimo nós colocarmos as nossas causas diante de Deus, eu quero desafiar você mais uma vez a estar conosco orando nessa aula. Vamos ficar de pé um instante. Fique de pé, continue orando. Se Deus não esclareceu a você ainda se há algo, continue orando e pedindo se há algo que você queira colocar diante de Deus. Aqueles que já foram esclarecidos e desejam fazer isso, eu convido para estar vindo até aqui na frente, no nome de Jesus, a dar um passo a mais e a chegar-se até aqui para nós estarmos orando pela sua vida nessa noite. Se você deseja, venha. Porque eu já quero orar pela sua vida.